Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Estamos retornando com Mix Café na Estúdio Livre FM, são 9h23, vem aí a entrevista do dia desta terça-feira. Augusto. Verdade, nessa terça-feira nós vamos tratar sobre o evento Noite dos Museus, que vai acontecer nesta quinta-feira, aliás, nem a Noite dos Museus, a Noite do Centro Histórico. A gente está sempre misturando com o evento antigo. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Estúdio Livre, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Verdade que a gente sempre mistura, né? É que a marca do museu está registrada. Exatamente, na verdade essa marca foi registrada. Eu sei que agora a rádio tem câmera, mas eu vou pedir licença, já vou fazer minha defesa prévia, que eu tenho rinite para falar, eu vou ter que dar uma baixadinha aqui, senão não consigo falar. Então já peço desculpas a todos, e é isso. Essa marca na verdade é uma iniciativa feita em Porto Alegre com uma marca registrada, que é da Noite dos Museus. E a gente optou por não usá-la, porque teria que pagar direitos, inclusive direitos válidos, mas que a gente nem sempre tem, né, para pagá-los. Exatamente. E também porque a gente é uma característica um pouco diferente da Noite dos Museus, porque a Noite dos Museus ela não tem uma localização geográfica, como é o nosso caso, que acontece em Porto Alegre. Ela acontece ao longo de todos os museus da cidade. E nós temos uma localização geográfica, primeiro, do próprio centro histórico, que vai ficar mais em torno aqui da Praça Xavier Ferreira, né, dessa origem do nosso centro, e que não vai ser vinculada só a museus também. Então, não foi apenas uma mudança de nome, mas também uma mudança de característica do evento. Ele tem outras características peculiares de geografia, né, em que não estão incluídos, por exemplo, como acontece em Porto Alegre, são todos os museus, ou a maioria dos museus, aqueles que estão dentro do evento, que não estão localizados geograficamente próximos. Aqui não, aqui o nosso evento ele tem essa característica geográfica, por isso o centro histórico também. Bom, começa qual é o horário? É quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 7 agora, começa às 18 horas, com várias atividades. Assim, importante lembrar que a gente está fazendo, é um evento teste, que a gente chama, né? Com todos os protocolos, com toda a precaução. Os locais que são de visita ao público e que as pessoas têm que ingressar, né, dentro do local, dentro dos museus, esses locais eles são todos com o protocolo e com o número máximo de pessoas de cada vez, né? Então por isso ele é um evento que vai ser um pouco mais extenso que os outros, das 18 até a meia-noite, para que a gente consiga distribuir no tempo esse número de pessoas que é possível dentro das casas. Mas a gente vai ter também muitas atividades que são na rua, ao ar livre, né? A tentativa é essa, atividades que não causem aglomeração, mas shows, coisas não muito grandes no sentido de público, né? Então alguns shows, mas sempre ao ar livre, respeitando as distâncias. A gente vai ter uma programação de cinema, inclusive, que é drive-in, né? Então ao longo da Riachuelo, e isso é bastante seguro, né? Porque cada um fica no seu grupo familiar, dentro do seu carro. A gente está muito preocupado com tudo isso, em fazer um evento tranquilo e seguro. Por isso a gente tem também a Secretaria da Saúde com a unidade móvel de vacinação, né? A gente tem um passeio, nós vamos ter um passeio de escuna também, limitado a 40 pessoas, que também vai ser exigida a carteira de vacinação. Enfim, um evento responsável, mas que também é um evento teste que diz assim, bom gente, a gente tem que começar a fazer as coisas andarem, né? Não fazer o que é impossível, o que é irresponsável, mas dentro daquilo que é possível e viável, vamos voltar às nossas atividades, né? Já é tempo. Nós fizemos isso fora de Rio Grande, temos que fazer em Rio Grande. Exatamente. Né? O pessoal pega o feriadão e vai para Exatamente, exatamente. Então a gente precisa, a gente entende e jamais a gente quer agir de maneira irresponsável, mas é um período já muito longo, né? Eu particularmente sinto na população, em todos, né, em todas as áreas, uma inércia, né? Isso é natural, né? Isso é lei da física. Quanto mais parado a gente fica, mais a gente tem vontade de ficar. Então há todo um problema também psicológico de volta a essas atividades, né? Então a gente precisa começar a mover essa roda para que ela comece a se mover e a fazer. Eu acho que
eu até brinco, né? A gente vai fazer depois em novembro a Semana de Arte e Cultura, e eu digo, olha, a palavra online e a palavra híbrido está proibida. Não que a gente vai fazer tudo que se fazia, mas vamos fazer tudo que é possível fazer presencial, né? Para que o online seja uma opção que a gente tenha no futuro, mas não uma obrigação. Uma coisa também que é importante a gente salientar é que o mercado municipal está incluído. Né? Sim, o pessoal vai estar ao ar livre. Exato, né? Por isso que a gente tem que se... por isso é a mudança do nome mesmo, né? Nós não temos só museus, né? O mercado municipal vai estar aberto, o mercado municipal vai estar... assim como ele já vem funcionando, né? Com todos os protocolos, então só que nesse momento num horário diferenciado à noite, para que aquela... Porque o princípio da Noite do Centro Histórico é esse, né? Que aquelas pessoas que não podem aproveitar o Centro Histórico durante o dia por função de trabalho, por função, tenham essa alternativa, né, de num horário diferente vir com a sua família, conhecer o Centro Histórico, desfrutar do mercado, fazer... A biblioteca também está exatamente, aberta, era o que eu ia falar agora, fazer uma visita à biblioteca pública. Nossa biblioteca, a gente às vezes não valoriza as nossas coisas, né? Ela é referência nacional de pesquisa e de obras raras, e ela está fazendo 175 anos. Isso não é pouca coisa para uma instituição que luta com a dificuldade que ela luta, e uma entidade privada, né? Embora a gente a chame de biblioteca pública, ela é mantida por uma diretoria privada. E isso vai estar aberto para visitação nessa noite. Isso é muito interessante também. A biblioteca, às vezes a gente não sabe que ali no fundo da catedral tem a coleção sacra do Museu Histórico, que também vai estar aberta para ser visitada naquela noite. Um local muito bonito. Muito bonito. O nosso museu da cidade, quem diz, eu já conheço, fui lá há 10 anos atrás, precisa conhecê-lo agora. Ele é um museu referência para o estado inteiro, enfim, de acessibilidade, tem descrição para quem tem deficiência visual, ele tem objetos táteis para quem tem, e explicações táteis para quem tem essa deficiência visual, para quem tem, para todas as necessidades especiais, ele está pronto para isso. Então é um museu de primeiro mundo. Esse museu precisa ser visitado. Bom, uma coisa também que em seguida deve começar também é as apresentações do teatro. Nós estamos fazendo muito só o Castec Teatro Municipal, mas virtual. Não, é virtual. Embora, isso que eu digo, a gente tem toda a responsabilidade, embora na maioria do país, né, já estejam abertos os teatros, a gente optou por começar a fazer essa abertura em novembro. Até porque o Teatro Municipal ele vinha com muitos problemas de utilização pela comunidade rio-grandina, de regras, enfim. Então nós estamos reestruturando as regras de uso do Teatro Municipal. Nós vamos dar um período de carência para todo esse povo de teatro, de música, enfim, né, das cênicas, e que usa o Teatro Municipal e que sofreu tanto durante essa pandemia. Então nós vamos dar um período de isenção de taxas total para que os artistas possam, os rio-grandinos possam usar o teatro e ter a renda revertida para si. Então a programação é que na Semana de Arte e Cultura, que acontece de 5 a 11 de novembro, a gente reabra presencialmente todas as nossas instituições. As nossas instituições de exposições, como a sala multiuso, alguma exposição da nossa pinacoteca, a gente vai fazer, da nossa fototeca, e o Teatro Municipal está incluído, né? No dia 5 a gente reabre o Teatro Municipal para os espetáculos presenciais. Agora no mês de outubro a gente vai estar divulgando, acho que na sexta-feira agora com uma live, a gente vai estar divulgando as novas regras de utilização do teatro. A partir da divulgação dessas regras, a gente abre a agenda para as pessoas que querem marcar as datas, e a gente tem uma abertura oficial, uma reabertura presencial no dia 5 de novembro. Dependendo da regra federal que estiver no momento, é a lotação que a gente vai poder ocupar. Se não me engano, agora ela está em 50%, né, da capacidade. Então, a regra que estiver valendo no dia 5 é que vai valer para isso. Bom, uma outra coisa também nós estamos tratando aí também é do Onda de Natal. Tu e o Boca andaram em Porto Alegre, né? São as três. Na verdade, é uma ação da prefeitura, né? Essa prefeitura tem tem o objetivo de trabalhar transversalmente, né? Da gente não ter uma ação de uma secretaria, até porque é difícil, né? A gente, assim, administrativamente a gente pode dividir as secretarias, mas na prática, ou a gente caminha junto ou não caminha. Então quem todas as secretarias estão envolvidas, toda a prefeitura, e as três secretarias que estão tomando a frente, digamos assim, são a Secretaria Especial, a Secretaria do Cassino, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo. Então a gente está numa fase, já tem a programação mais ou menos pronta, nós estamos numa fase de captação de recursos, por isso tanto essas visitas, enfim, que a gente faz a Porto Alegre é um momento complicado para se conseguir recursos, mas a gente vai fazer uma festa, de novo digo, né, dentro daquilo que se pode,
mas presencial e num momento de muita celebração para todo esse povo que acho que há 2 anos está com tudo isso represado, né? A gente não pode nem celebrar, então vamos celebrar de uma maneira muito festiva esse Natal, de um quase que renascimento, né? Começa quando a programação do Ondas? A programação começa no início de dezembro, né? É um mês de programação, vai até o dia 23, e vem muitas surpresas interessantes por aí. Temos bom. Inclusive um concerto, isso já está confirmado, um concerto da OSPA no dia 12 de dezembro. E é um É uma grande pedida. É um grande pedido. Todo E mundo o passa interessante, na cadeirinha. interessante, ontem a gente fez uma visita a Pelotas, o interessante desse Ondas de Natal é que nós já conversamos com a secretária de Cultura do Estado, com o secretário de Turismo do Estado, e a ideia é que se faça do Ondas de Natal um novo polo do Rio Grande do Sul de Natal. Assim como o Gramado não faz isso sozinho, faz com Canela, envolve toda a região da Serra, a ideia é que Rio Grande e Pelotas seja uma outra alternativa dentro do Estado, juntos, unam as suas forças para fazer um novo polo dessa celebração de Natal. Até porque, se a gente pensar, é uma alternativa para as pessoas que querem, assim, embora a gente tenha toda essa simbologia do Natal como uma festa no frio, né, uma festa da neve, nós não estamos nessa situação, né? Nós estamos numa situação de verão. Nosso Natal aqui, exatamente, nosso Natal é no verão. Então, por que não aproveitar esse potencial turístico da nossa região, Pelotas com Laranjal, nós com o Cassino, enfim, a gente tem todo um atrativo para a época do ano maior, digamos assim, do que Gramado e Canela. Mas a ideia não é disputar, é ter uma outra opção dentro do Estado. Inclusive, nesse momento, né, de pandemia, por isso foi muito bem visto pelo secretário de Turismo do Estado, é uma opção para que não se aglomere todo mundo em Gramado também. Vamos dividir, vamos espalhar, vamos fazer desenvolver todas essas regiões. Eu acho que essa união de Pelotas e Rio Grande é muito importante para este polo de da Zona Sul ganhar a sua força como uma outra celebração de Natal a ser visitada no Rio Grande do Sul. E dura um mês, né? Nada impede que as pessoas que descem lá do norte do país, enfim, da região sudeste, visitem os dois. Sim, né? Tipo de coisa, e acho que é a melhor opção com isso, passa por Gramado, visita lá e depois vem para a praia, né, vem ver mais um pouco de Natal e aproveitar o Cassino. Acho que o Cassino, Laranjal, enfim, todo esse potencial que tem a nossa região, acho que isso é tudo muito importante. Por isso que eu te digo, difícil trabalhar isso sem estar turismo, cultura, o Cassino, tudo junto, não tem como, né? Sim, tem que estar, o intercâmbio entre as secretarias é fundamental. É fundamental, é assim que se anda para frente. Bom, e a parte, eu sei que você tem feito alguns contatos aí no sentido de reaproveitar os prédios históricos que nós temos aí. Nós temos ali o Cassino dos Mestres, parece que tem já um projeto, né? Antigamente, depois esqueceram ele e agora está sendo reativado, né? A nossa cidade, ela tem essa peculiaridade, né? Nós temos muitos prédios históricos, a maioria deles numa situação há muito tempo de abandono, então são assim, processos de restauração de prédios, eles são muito caros, muito demorados, e quanto mais na verdade é difícil isso, quanto mais se demora, mais esses prédios se deterioram, né? E eles estão numa situação difícil. Então a gente tem procurado, tem tentado entrar em editais, porque só dessa maneira hoje em dia, para a gente conseguir essa restauração, editais públicos, editais de preservação da memória, que dão aporte de dinheiro em todo o país, mas a gente também tem pensado, e acho que isso é muito importante, em dar novos usos para esses prédios. Porque não adianta a gente ficar nessa ilusão, vamos restaurar exatamente como era, vamos tombar o prédio, às vezes eu sei que muita gente não entende isso vindo da própria Secretaria de Cultura, mas é uma opinião quase que pessoal minha, né? A gente passa anos fazendo um projeto daquilo que é ideal, não consegue e o prédio vem abaixo. Como acontece com o nosso Cassino dos Mestres, como acontece com o Clube Cacheral, como pode ser o futuro do Centro de Cultura, que ficou 8 anos completamente fechado, né? Então a gente tem que começar a dar novos usos para isso. Tem muitas iniciativas hoje a serem não copiadas, mas nas quais a gente pode se inspirar ao longo do país, da indústria criativa, né? Em que recolocam esses prédios no uso. Existe em Porto Alegre, por exemplo, um projeto lá que eu fui visitar também, que é a Vila Flores, em que a gente percebe que aquilo não foi uma restauração técnica, super esmerada, de um projeto demorado, mas se deu uso. E ao se dar uso para esses locais, e a gerar renda, e a gerar economia, a gente passa a colocar esses locais, o artista que está ali dentro, o artista que faz uma ocupação pública daquilo, ele começa a cuidar de certa forma.
Então o uso, embora não seja o ideal, sempre impede que esses prédios caiam, que esses prédios cheguem ao seu final, né? Então a gente tem que pensar isso com muita, eu acho que, responsabilidade, né? Preservar a história, sim, mas de uma maneira que seja eficiente. Não adianta eu criar uma lei, eu colocar isso no papel e esses prédios virem abaixo. Com certeza. Bom, o objetivo nosso hoje foi mais para a nossa análise da noite do Centro Histórico. Né? Mais um chamamento para nós finalizarmos. Então vamos lá, né? Esse é um grande chamamento que a gente faz, que toda a população compareça, que desfrute da sua cidade, que se apodere disso, né? É um patrimônio público. O Centro Histórico não é da Prefeitura, a gente só está promovendo esse encontro, pedindo que as pessoas, que os comerciantes, que os responsáveis pelos museus, por essas casas do Centro Histórico abram, mas isso só vai ter sentido se a população, que é a verdadeira dona, né, a verdadeira possuidora desse Centro Histórico, se aposse disso. Vá, descubra, conheça lugares que às vezes a gente passa e acha, isso aqui não é para mim entrar. É sim, é público. É do povo, é de todo mundo. Então esses lugares são para que essas pessoas tenham acesso, que elas conheçam, que elas desfrutem, e só assim elas vão se orgulhar. Só quem conhece pode se orgulhar daquilo que tem, e só se orgulhando é que a gente cuida, que a gente preserva, que a gente não rouba um monumento, que a gente não depreda. A gente critica muito a população, mas às vezes é muito difícil pedir que essa população preserve e cuide aquilo que ela não entende que lhe pertence, né? Então a gente quer que o povo entenda. O Centro Histórico é de vocês, então essa é a noite do povo, daquele que trabalha durante o dia, que vá lá, que conheça, que desfrute, e com certeza vai ter um belo passeio seguro, tranquilo, dentro da sua cidade, sem praticamente gasto nenhum. Acho que é uma grande oportunidade. Esperamos todos lá no dia 7, quinta-feira, a partir das 18 horas, todos esses locais vão estar abertos. Nós vamos ter show da Lu, da cantora, nós vamos ter show da banda Rossini, nós vamos ter bandas ali pelo Centro Histórico. Então compareçam, desfrutem e saibam que é de vocês. Agradecer, Luiz, a tua presença aqui e dizer que nós estamos sempre à disposição aqui no Mix Café. Muito obrigado pelo espaço, agradeço o Estúdio Livre, agradeço a todos vocês. E é isso, gente. A Secretaria de Cultura ela também fica ali na Vitorino 666. Qualquer demanda, qualquer coisa, é o que eu digo para toda a minha equipe. Nós somos servidores públicos, então estamos à disposição para o que a população precisar. Um abraço, boa semana. Muito obrigado, boa semana para todos. Muito bem, tivemos a entrevista do dia, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Restaurante SD, prato feito com salada e suco. Temos a La Minuta, pedidos e marmitex até às 11 horas.